Bem-vindos ao Histórias de Virtudes. E hoje você não pode perder, porque nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que pode desbloquear a tua vida, que é o perdão. Acredite, o perdão pode ter muito mais a ver com você do que com aquele que te feriu. Então vem com a gente entender direitinho como se desbloquear e ter uma vida muito mais próspera e feliz. Olá, meus queridos, bem-vindos de volta à nossa série Histórias de Virtudes, que são histórias que estão lá naquele livro milenar chamado Bíblia, que todo mundo aí já deve conhecer. E nós estamos utilizando-nos, das histórias contadas pelo próprio Jesus para explicar ao povo alguns princípios e alguns comandos para que as pessoas pudessem viver uma vida muito mais próspera, muito mais cheia de virtude. E a história de hoje é o filho pródigo, que está lá em Lucas 15, de 11 a 32. Essa é uma história, minha gente, que vai falar sobre arrependimento, sobre misericórdia, sobre ressentimento, sobre perdão. São muitos sentimentos que podem estar aí dentro de você e está te bloqueando, está te impedindo, está te amarrando no passado e não deixa você progredir e faz com que você fique ancorado nesses medos e nessas dores do passado. Então vamos lá. Vou te contar um pouquinho da história, que diz que havia um pai, que tinha 2 filhos. O mais novo, ele, vamos dizer assim, talvez ele fosse um pouco revoltado, não quisesse muito fazer aquilo que o pai, queria que ele fizesse. Então, em um determinado momento, mesmo estando aí muito distante, o momento em que esse pai iria partir, e deixar a herança, ele solicitou ao pai: pai, eu quero a minha herança. E aí o pai, sem pestanejar, sem falar, sem brigar, pegou a parte da herança que cabia ao filho mais novo, entregou em suas mãos e pouco tempo depois aquele filho foi embora para longe. E, não tinha condições de, vamos dizer, administrar bem aquele dinheiro. E o que ele fez? Ele desperdiçou toda aquela herança de forma irresponsável, sem pensar no dia de amanhã. Enquanto o filho mais velho ficou lá com o pai, ajudando todos os dias aquele pai a evoluir, para crescer, fazer com que aquilo que eles tinham prosperasse. Só que num determinado momento, aquela herança acaba, porque a gente aqui já começa a aprender, o dinheiro, se você não fizer ele trabalhar para você, ele em breve, ele vai te deixar na mão, O dinheiro gosta de atenção, gente. O dinheiro gosta de energia. O dinheiro gosta que a gente se empenhe para que ele prospere. Se a gente deixa de adubar, se a gente deixa de colocar nele a energia necessária, ele também deixa, a gente na mão na hora que a gente mais precisar. E aquele filho que tanto tinha, de repente, começa a mendigar. Ele não tinha mais nem para comer, gente. E aí ele procura um emprego onde ele vai cuidar de porcos. E chega um determinado momento que a fome era tão grande que ele desejava comer a lavagem daqueles porcos, mas nem isso lhe foi dado. E foi quando, no momento de desespero, ele lembra do pai e lembra dos trabalhadores do pai dele, como eles passavam bem ali. E ele decide voltar e pedir perdão ao pai e viver ali, junto ao pai, pelo menos como trabalhador. Mas de longe o pai o avista e já vem recebê-lo feliz. Chama seus empregados, manda dar-lhe roupas limpas, roupas boas, colocar um anel em seu dedo, quer dizer, recebe aquele filho com honra e glória e manda matar um novilho gordo. Gente, naquela época, o novilho era algo muito precioso. E aquele pai manda matar exatamente o novilho para festejar o retorno daquele filho. Só que o filho mais velho, que estava a trabalhar, cansado, já vinha ali do trabalho,
começa a ver toda aquela festança e ele chega. E quando ele chega, que vê aquilo, ele se revolta. Ele fica muito ressentido, muito magoado, porque ele tem feito tudo pelo pai. O pai nunca tinha matado um novilho para ele. E aí ele vai lá se queixar com o pai pede para ele entrar na festa, ele se recusa, e o filho, né, fica muito chateado. O pai diz: meu filho, o seu irmão estava perdido e foi achado, né? Ele está agora retornando para nós. Entenda isso, né? E vamos festejar. Enfim, meus amigos, são tantas lições que nós podemos tirar. A primeira coisa que eu quero te dizer é o que significa pródigo, porque nessa parábola ele diz o filho pródigo. Você sabe o que é pródigo, né? Pródigo, gente, nada mais é do que aquela pessoa que esbanja, que gasta mais do que possui. Foi exatamente isso que o filho mais novo fez. Ele é um filho que não soube aproveitar a sua herança e gastou tudo, né? E ele retorna para o seu pai. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender, né? Que a gente precisa saber administrar bem o nosso dinheiro, precisa entender que se a gente viver de esbanjar, de utilizar-se daquilo que na verdade a gente não necessita, mas a gente só quer para alimentar o nosso ego, né? Se a gente se alimentar apenas do nosso ego, a gente é consumido por ele. E vai chegar um momento que aquilo que a gente vai colher não é exatamente, né, o que a gente gostaria. Mas são muitos insights e eu quero te chamar aqui, aquele que você já conhece, né, o meu parceiro nesse canal que tem transformado tanto a minha vida, né, que é a Escola da Vida, que é o Diogo Antonioni. Eu quero convidá-lo para que ele também venha trazer algumas reflexões para vocês e depois eu volto aqui para comentar mais algumas coisas que fizeram muito sentido para mim. Fala, galera do canal Escola da Vida, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui em mais uma semana, né, para mais uma história que você pode tirar muitas e muitas lições, né? E eu gostaria de trazer algumas delas aqui. Algo que hoje é muito comum para nós, né? Na Bíblia ali ela traz como dinheiro, né, como herança, mas eu quero trazer em outros sentidos também. O primeiro sentido é: o que será que passou na cabeça, né, desse filho de pedir a herança para o pai? E aí você pode dizer: ah, Diogo, sei lá, ele queria viver a vida dele, ele queria ter, né, tomar suas próprias decisões. E hoje acontece muito isso, não na parte de dinheiro, mas na parte, né, das crianças. Os jovens hoje, eles sabem, eles acreditam que sabem mais do que os pais, eles acreditam que eles, né, sabem as melhores decisões, e muitas das vezes, muitos jovens tomam essa mesma decisão desse filho pródigo, não de pedir herança, mas de dizer para o pai ou para a mãe: pô, a partir de hoje eu tomo conta da minha vida. E a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele passa a encarar milhares de desafios, milhares de coisas lá fora que talvez sobre a mentoria do seu pai, da sua mãe, talvez ele não sofreria tanto. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso: não leve só para o dinheiro, leve também para isso. Quantos adolescentes hoje estão tomando as rédeas das suas vidas sem ter um mentor, que é, no caso ali, seu pai e sua mãe, pessoas que já viveram muito dessa vida. E por mais que o tempo evolua, seus pais ainda são pessoas que saberão, né, sempre te dizer os caminhos corretos a seguir. Então, o primeiro detalhe é esse, tá? Muitas das vezes a gente sai de baixo, né, vamos dizer assim, né, das asas do nosso pai e da nossa mãe, sem aprender de fato com eles os valores, os princípios que a gente precisa carregar para no futuro a gente ser melhor. Segundo ponto dessa história que eu queria dizer são as amizades, as influências, as pessoas com quem a gente anda. Se esse jovem tivesse andado com pessoas prósperas, com pessoas, sabe, de mentalidade positiva, sabe, que queria também ajudar e transbordar na vida dele, a herança dele com certeza iria triplicar, quadruplicar. Por quê? Porque a gente sabe que chegou uma época de fome, né? E por isso o dinheiro dele acabou muito rápido. Se ele tivesse diante de pessoas empreendedoras, diante de pessoas com mentalidade positiva, todo aquele dinheiro que ele fez poderia ser ainda para gerar ainda mais. Assim como José do Egito
fez no Egito, quando, né, previu ali a fome que iria passar. Então, o poder da influência. E eu te digo para você hoje, jovem, você já, né, da meia idade, você já adulto que está me ouvindo, quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas? Na Bíblia fala sobre os beberrões, né? Se você se cercar de comilões e beberrões, provavelmente a ruína te alcançará. E não estou dizendo que está errado de você festejar, de você beber, de você comer, nada disso. Até porque quando o filho volta, o pai faz uma grande festa. Então a festa ela é importante. A questão é, você só vive para a festa? Você só vive para esbanjar e para aproveitar? Porque uma hora isso vai acabar. Terceiro ponto, né, o ponto, né, que eu posso entrar aqui sobre o trabalho. Hoje eu tenho conversado com muitos empreendedores, né, com muitos empresários, e a grande queixa dos empresários é sobre a questão dos empregados, que está muito difícil de encontrar bons funcionários, de encontrar pessoas honestas, responsáveis, pessoas que se dedicam, né? E esse foi um ponto, porque ele arrumou um emprego que o próprio, né, empregador, né, por passar fome ali, não queria nem pagar o que ele merecia. E hoje acontece o contrário. Hoje se tem, né, se encontra emprego muito fácil, mas as pessoas não valorizam o seu emprego. E por isso o desemprego é tão grande, porque nenhum patrão quer ficar mantendo um funcionário sem que esse funcionário não está gerando retorno para ele. Então eu queria trazer também essa parte para que você pudesse entender suas decisões, seu ciclo de amizade e o quão você está dedicando na onde você está. Porque você precisa prosperar onde você está. Porque se você prospera, seu patrão, ele também vai te ajudar a prosperar. Quarta coisa, né? Você precisa tomar uma decisão. Se você, de repente, andou com companhias ruins, se você, de repente, infelizmente, acabou esbanjando tudo que você, né, conquistou na sua vida, se você, de repente, encontrou um trabalho e esse trabalho, né, não está te reconhecendo como você merece, você precisa fazer como, né, o filho pródigo. Você precisa buscar algo melhor. Você precisa se arrepender dos caminhos que você percorreu para que você possa recomeçar do zero. Eu estava falando isso ontem com um amigo meu e ele tem muito medo de perder, sabe? Falei, cara, enquanto você não cortar isso, sabe, todo esse medo seu de perder, você nunca vai crescer. Então, se tomou um caminho errado, assume, né? Infelizmente, eu tomei um caminho errado. O que eu tenho que fazer agora para corrigir? E aí volte, né? No caso da história, volte para os braços do pai. E o mais importante, ele não voltou querendo ser reconhecido como filho, mas ele voltou simplesmente para poder ter um pouco de dignidade, para voltar a ser um empregado do seu pai. E aí é onde vem o perdão, né? O perdão do pai. E hoje eu ainda vejo que existe muito isso. Muitos filhos tomam caminhos e decisões errados. E por mais que o pai e a mãe, às vezes, não concordem com os caminhos que eles tomaram, esses pais acolhem esses filhos. E eu estou dizendo agora para você, filho, você precisa voltar ao seu primeiro amor. Você precisa fazer as alianças com seus pais. Você precisa disso para que você siga em frente. E você, pai, você, mãe, você também precisa perdoar os seus filhos. Porque talvez eles tinham que passar por tudo isso. Só existe duas maneiras de aprender. Ou você aprendendo na marra, apanhando, ou você vendo a outra pessoa fazer o que é certo e você copiando essa pessoa. Infelizmente, alguns vão ser mesmo na porrada, né, na dificuldade. E você precisa aceitar, perdoar e orientar esses filhos. E eu não estou falando de filhos só jovens, não. Também estou falando de adultos, né? Estou falando de pessoas, às vezes, que já até casou, separou, né? E talvez ele precise desse conselho seu, de você pai, de você mãe. E vai acontecer como o irmão, que vai se sentir, né, como dizer assim, desvalorizado. Mas é muito importante a gente começar, meus amigos, minhas amigas, a colocar o amor em primeiro lugar. Porque quantas vezes aquele irmão que estava com o pai pôde desfrutar de boas coisas? O irmão fez errado? Fez. Mas o tempo inteiro, o irmão mais velho estava sob a guarda do pai, estava sob a orientação do pai. Ele tinha os seus amigos à sua volta, com certeza amigos verdadeiros, né?
enquanto o pródigo, infelizmente, passou por bons bocados. E cada um vai pagar, né, pelos seus erros, mas todos merecem a misericórdia. Essa é a parte, né, que eu deixo para vocês hoje. Espero que tenha feito muito sentido para vocês, em que essa história de fato possa te tocar em diversos sentidos. Você que é filho, você que é pai, você que é irmão, você que de repente é o mentor de alguém, né, que é como se fosse um filho também para nós, que essa história possa te ajudar e possa te orientar para que você consiga aí que seus pupilos, né, possam se desenvolver e possam crescer fortes, saudáveis, felizes e a gente tenha um mundo muito melhor. Não é isso, Ana? Partilha com a gente aí do que fez mais sentido para você, essa história linda e incrível. Realmente, meu amigo, né, essa é uma história incrível, né, uma história que traz aí uma reflexão muito profunda sobre uma série de sentimentos que são realmente muito importantes para nós, né? E tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o fato de que quando o filho ele pede a herança ao pai, o pai dá. E a história não conta, mas eu acredito que antes daquilo acontecer, antes de chegar no estopim do filho chegar e dizer, pai, eu quero a minha herança, que eu vou embora, eles devem ter conversado muito, né? O pai deve ter orientado, deve ter falado uma série de coisas para aquele filho. Mas o filho achava que o pai estava errado. E aí, gente, vem uma coisa muito importante. Porque tem certas coisas que nós passamos na nossa vida que Deus permite que a gente passe, porque nós insistimos em errar. A gente insiste em não aprender da forma fácil. Se não é pelo amor, é pela dor. Você pode observar a sua vida. Você tem sempre dois caminhos, né, que podem te levar aonde você quer. E muitas vezes, por orgulho, a gente escolhe a dor, né? E aquele pai queria, com certeza, que o filho dele não passasse por aquilo. Porque um pai, ele conhece seu filho, ele sabia que aquele filho não tinha condições de administrar com a cabeça que ele tinha naquele momento, ele não teria condições de administrar aquela herança. Mas chega um momento que, ok, filho, vá. Né? Então ele deu aquela herança ao filho para que aquele filho pudesse aprender sozinho na dor. Porque o pai já tinha tentado ensinar no amor e infelizmente não tinha sido bem sucedido, como ele foi com o mais velho. Já que vocês puderam perceber que o mais velho ficou com ele, continuou seguindo o legado do pai, fazendo aquela fazenda, tudo aquilo que os pais tinham, né, que o pai tinha crescer, né? Uma outra coisa é que nós temos que ter também paciência e entender o tempo do próximo. Muitas vezes nós temos uma expectativa tão grande com aqueles com quem amamos, que a gente quer que aquela pessoa aprenda e entenda as coisas que nós já aprendemos e nós já entendemos com a mesma velocidade que nós. Mas cada um de nós tem um tempo, cada um de nós tem uma forma de aprender. E mesmo a gente querendo evitar que as pessoas que nós amamos passem por problemas, nós temos que ter a paciência, a gente tem que dar o caminho, dizer, olha, é desse jeito, mas se aquela pessoa que amamos não quer, isso vale, gente, para um amigo, vale para o filho, vale para o esposo, vale para a esposa, né? Muitas vezes a gente quer que a pessoa ande junto conosco na mesma velocidade. E cada um tem um tempo. E nós temos que ter a paciência, porque às vezes eu posso chegar hoje para o Diogo e falar assim, olha, Diogo, eu estava lendo aqui sobre dieta sem glúten, e é muito importante a gente viver, né, de não comer mais glúten. Ó, é o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais comer glúten, você também não vai? O Diogo, ele ainda não está convencido que aquilo que é necessário ser feito, realmente deve ser feito. Porque para ele ainda não fez sentido. Então, muitas vezes, ele precisa viver aquilo a fundo, como eu vivi, lendo vários livros, assistindo uma série de entrevistas, vendo artigos científicos, para poder realmente aquilo entrar no meu coração e dizer assim, não, realmente eu também preciso não comer mais glúten. Então, a gente tem que ter a paciência de dar o tempo ao próximo, para que ele, de fato, possa aprender de verdade. E aí vem o arrependimento, porque o arrependimento real do filho só se deu porque ele viu na prática
que aquilo que o pai dele já tinha falado para ele tinha se concretizado. Não tinha mais como ele questionar, porque ele aprendeu ali. Poxa vida, eu realmente não tinha a experiência necessária. Eu não tinha as ferramentas necessárias para cuidar daquilo que era meu, né? Então aquele filho se arrependeu verdadeiramente, pessoal. E foi por conta disso que ele botou o orgulho debaixo, né, debaixo do tapete e reconheceu que o melhor era voltar. Então, muitas vezes, a gente sofre muito porque a gente não quer dizer, olha, eu errei, Diogo, desculpa, eu quero te ouvir agora. Porque eu passei por uma situação e eu vi que realmente você tinha razão, me ensine a fazer o certo. Perdão. Nós temos um orgulho, pessoal, que muitas vezes nos matam, nos envelhecem na alma e no coração. Então, eu quero te convidar hoje a colocar fora esse orgulho que está te impedindo de crescer. Esse orgulho que não deixa você voltar para aqueles que realmente te amam, para aqueles que realmente querem te dar a mão para que você possa evoluir. Porque o filho que ficou, o filho mais velho, ele ficou com muita raiva naquele momento, porque ele, poxa, eu fiquei. Por que, que o meu pai está aceitando, né, o meu irmão? Mas, na verdade, o pai falou para ele, meu filho, tudo que eu tenho é seu. E perdoar, gente, não quer dizer esquecer. Aquele pai não estava esquecendo o que o filho mais novo tinha feito para ele, mas estava, sim, oportunizando para que ele voltasse ao seio da família para aprender o certo. Ele foi muito claro, tudo que eu tenho é seu. E acolher o filho não significava dizer que o filho agora ia ser dono da herança do filho mais velho, tá? Isso não tem nada a ver, mas o ressentimento que nós guardamos nos geram tristeza, nos geram raiva, nos gera uma série de sentimentos que fazem com que uma ferida esteja sempre lá aberta. E essa ferida que fica sempre aberta, pessoal, nos leva a reviver aquela situação todas as vezes que nós pensamos naquilo. Por isso que eu te falei que o perdão tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa que nos magoou. Porque toda vez que nós revivemos esses sentimentos ruins, isso gera para a nossa vida, para a nossa saúde mental, algo que é realmente destrutivo. Então, eu quero te convidar a perdoar quem te magoou. Isso não tem nada a ver com esquecer, mas tem a ver com reviver aquela situação e não sentir mais dor. E isso não vai acontecer de um dia para a noite, mas eu quero te convidar a cada dia fazer com que essa ferida vá sendo cicatrizada. E você também, porque uma vez que nós perdoamos, ou nós nos perdoamos, pessoal, nós geramos em nós ondas de amor, ondas de empatia, e nós nos libertamos daquilo que nos tem prendido. Tá? A própria neurociência já comprova, através de experimentos, que quando nós perdoamos, nós ativamos uma parte do nosso cérebro que chama córtex pré-frontal dorso medial, que é uma parte responsável pelos comportamentos emocionais, certo? E esse estado emocional positivo, ele gera em nós um desaparecimento, uma redução dos hormônios do estresse e começa a gerar em nós bem-estar, paz interior e principalmente libertação emocional, né? Então, eu quero muito que você se liberte daquilo que te prende, daquilo que te faz mal. Vai soltando. Tem muito mais a ver com você do que com aquele que te magoou. Deixe esse orgulho de lado, deixe o ressentimento e passe a viver vibrando nas ondas de energia positiva, que são as ondas de paz, de liberdade emocional, de saber que fez a coisa certa. Não tem nada que pague isso. E, para a gente finalizar, eu quero também te dizer que, assim como aquele pai, Deus nos ama. Aquele que vai para a igreja toda semana, que ora, que faz tudo certinho, ele é tão amado quanto. Mas não se sinta menosprezado. E nem se sinta assim, então eu também vou fazer o que é errado. Não é assim. Porque assim como aquele pai disse, tudo que eu tenho é seu, aquele que fica, aquele que cumpre,
aquele que está junto ali, que vive uma vida de amor, não só vai colher a vida eterna, mas vai colher também uma vida de prosperidade, gente. E muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, mas é só pelo que está lá no final. Mas não é sobre isso, é sobre a caminhada, é sobre o dia a dia, é o dia a dia de paz, é acordar, olhar para o céu e ser feliz, porque você está no caminho certo, porque você está trilhando aquilo que de fato faz sentido, porque você está cumprindo o seu propósito, porque você vai sair daqui e vai deixar um legado, porque todas as pessoas que convivem contigo levam algo de magnânimo só pela tua convivência, só pela tua energia. Então, meus amigos, passem a ver as coisas desta forma, sendo sempre esse filho mais velho que fica, mas um filho mais velho que não se ressente, um filho mais velho que também acolhe, que também perdoa, tá? Mas que recebe toda a herança, todo o tesouro. Eu espero realmente que essa história tenha te tocado, assim como ela me tocou, tocou o Diogo, né, para que a gente viesse hoje aqui abrir o nosso canal para falar especialmente sobre essa história, que você venha aprender, que você venha se transformar a cada dia. E se fizer sentido para você, manda essa história para os seus amigos, para aquelas pessoas que precisam se libertar, porque às vezes a gente não sabe, mas as pessoas que convivem conosco veem o quanto estamos aprisionados em certas situações. Então, quando a gente manda uma história assim, às vezes a pessoa desperta. Então, ajude, né, as pessoas que estão no teu entorno a despertar, assim como você também está fazendo, assim como nós também estamos trilhando essa caminhada onde a gente vê a cada dia, né, um mundo melhor, com pessoas melhores, porque cabe a nós fazer a nossa parte, cabe a você fazer a sua parte, né? E se você gostou dessa história e quer que a gente traga muitas outras histórias para você, com os insights para te libertar, dá um like aí para gente, para que o YouTube também possa entender que essa história é relevante. Porque a gente vê hoje, gente, uma série de vídeos aí de coisas engraçadas e coisas que às vezes nem fazem sentido, fazendo aí um sucesso danado. Mas a gente tem que começar a priorizar aquelas coisas que realmente vão nos transformar e não aquilo que rouba o nosso tempo nas redes sociais. Então, já te agradecendo pelo like que você já deu, né? Vou deixar aqui para você a minha luz interior, que você possa receber aí da sua casa e que você tenha uma vida próspera e plena, muita luz e muita paz.